todos avisados que a reunião está sendo gravada, vamos publicar no YouTube na sequência. Então, os nossos encontros, né, acontecem todas as quartas para a gente compartilhar conhecimento. E hoje temos uma convidada muito especial, a Silvana. Sil, se apresente. Então, bom, eu sou uma pulsante. Acho que eu gostei dessa apresentação. Sou uma Valentina pulsante. Boa, que lindo. Essa criatividade. Então, eu sou fonoaudióloga de formação, mas desde faz uns 10 anos eu venho do feminino. E aí, há 8 anos eu venho conduzindo círculos do feminino, trabalho com cura do útero, bênção do útero, cura da alma feminina. Sou aromaterapeuta clínica, né? Trabalho com os óleos essenciais de forma terapêutica. Facilito dança circular e sou celebrante de casamentos. Acho que tá bom. E agora sou a Valentina, que isso era um grande sonho de ter uma economia que também nos remeta mais ao feminino, algo mais que o planeta Terra está pedindo, né? Uma nova economia. Então, sou muito grata por estar aqui. Gratidão, Si, por aceitar o nosso convite de falar sobre os ciclos. Acho que vai ser muito um aprendizado nosso, assim, também. A gente, dentro da Valentinas, a gente usa muito a produtividade cíclica, né? A gente usa muito tanto o sincronário como uma base, né, para o nosso calendário, mas também as luas, né? E agora a gente está em lua cheia, né? E a gente vem buscando conhecer mais, né? Miranda Gray, né? Tudo. Mas, claro que é muito bom, né? Quando a gente tem alguém como você nos nossos grupos de mulheres para agregar esse conhecimento para as outras manas também, né? Para as outras mulheres que chegam aqui. E mesmo que não sejam mulheres, né? A gente está falando de ciclos, então acredito que todo homem também, né, convive com uma mulher. Então é muito importante também entender isso dentro do corpo feminino e também a relação deles com a lua também, porque, né, nós temos essa questão lunar das mulheres, né, de trazer essa ancestralidade feminina do nosso útero, né, que isso o nosso corpo, né, tem um útero, mas eu acredito também muito na energia do útero também, espiritualmente falando, até para as mulheres que não têm útero, né? E então eu queria muito aprender, estou bem ansiosa para conhecer mais sobre tudo isso e cada vez mais a gente se inserir também nesse contexto e unir isso com o mundo dos negócios. Então seja muito bem-vinda. Muito grata por esse convite maravilhoso de vocês. E é isso mesmo. Até ontem, quando eu publiquei, eu falei, venham homens, venham, porque assim, todos nasceram de um útero. Então, a primeira casa de todos nós foi um útero. Isso, por mais que a gente tenha revolução tecnológica, ela continua sendo assim. E então a gente precisa realmente pensar que a Mãe Terra é feminino, né? Então a gente está inserido dentro de uma energia feminina, né? E tudo que existe tem um porquê. Então, quando a gente pensar em lua, por exemplo, um pescador certamente vai estar conectado com a lua. A lua faz parte da vida desse homem, né? Por quê? Porque a maré sobe quando a lua está cheia, por exemplo. Então, um agricultor vai estar ligado com a lua. E, inclusive, contando algo bem especial assim para vocês, mas antes disso, antes de contar, eu vou fazer um convite assim. Para a gente entrar bem ancoradas nessa energia e ancorados para quem assistir depois. Espero que muitos homens assistam. Quero muito incluí-los, né? Eu faço um trabalho de Maria Madalena, só fazendo um parênteses, para eles realmente se sentirem incluídos, que assim vai muito além da questão do que a gente sabe de Maria Madalena. E ela realmente assim, ela teve uma união muito especial com Jesus. E esse casamento interno que a gente precisa ter dentro da gente, o masculino e o feminino. Então a gente precisa realmente acolher essa energia do masculino. Isso também faz parte do nosso trabalho
dessa conexão ou reconexão com o nosso ciclo, porque a gente tem um pai e uma mãe. Isso é outra coisa que é uma lei universal. Então, assim, para existir um ser, tem que ter a união de dois seres. Então, para a gente também honrar essa ancestralidade, né? Então, a Miranda Gray, né, que você estava falando da Lua Vermelha, que é esse livro, né, que assim, é tão óbvio que eu esqueci de falar, eu fiz as iniciações com a Miranda Gray, né, eu sou Mother, por isso que eu faço as bênçãos do útero, as curas do útero, né, fiz 3 iniciações com ela, fiz o curso da Lua Vermelha, fiz o curso da Crone, que é a da anciã, né, dessa mulher sábia, e outros cursos que eu fiz com... E aí, que chama-se Oráculo da Lua Vermelha. Então, o que eu vou fazer agora, tá? Normalmente, num círculo, eu coloco as cartas no círculo e cada mulher tira uma carta. Porque isso faz... Sempre que eu tiro uma carta, ela não é só para mim, ela é para todas. E isso também é para a gente estar conectada nessa irmandade, né? Então, eu vou tirar uma carta aqui pra gente, vamos ver o que vai sair do oráculo da Miranda. Que legal. Vou mostrar aqui para vocês a ilustração. Então, ela é a da deusa mãe, então é do arquétipo da mãe, tá? Que é, sou a plenitude da lua cheia e a expansão contente da maré. Sou a nutriz e a tecelã, a fonte da vida para os outros, abraço o amor, as boas-vindas e a aceitação de todos. Sou a luz suave e o beijo da mãe. Então, a gente está em plena lua cheia, depois eu posso fotografar e colocar no grupo, tá? Eu faço isso depois que a gente finalizar aqui. E então, super conectadas, porque a gente está com a lua cheia agora, uma lua cheia em Câncer, inclusive, que Câncer é um signo que é regido pela lua, então a gente está realmente assim. Eu tenho acompanhado muitas mulheres falando, inclusive, que estão sentindo o seu útero expandido, como se estivessem grávidas. Por quê? Porque a gente está realmente com essa influência, né, dessa lua agora, dessa super expansão. Então, realmente é um momento para a gente se conectar com as nossas emoções, né? E tem coisas outras acontecendo aí pelo céu, que também podem trazer coisas, muitas vezes, que estavam lá no porãozinho, né? Porque a gente pensa em emoção, vai estar lá no nosso porão, e o porão é sempre, ele é importante na nossa vida, né? Porque a gente só consegue dar valor para a luz quando a gente vive a escuridão, né? Minha cachorra, gente. Agora não. Ei! É sempre Alguém assim, né? chegou, alguma coisa. É minha guardiã, gente. Mas Aqui isso também. é o feminino, né? Isso é o feminino, não tem controle. Sim. E então a gente precisa ter essa conexão, ter esse olhar do que está acontecendo fora, mesmo que eu não tenha mais útero, mesmo que eu não cicle mais, tá? É isso que a Grey estava falando, a gente tem uma questão energética importante. E pensar que a gente vai estar sempre conectadas, porque quem sangra se conecta. Então, assim, pessoas que sangram estão conectadas, tá? Isso é só a gente observar, por exemplo, se você estiver convivendo com um grupo de mulheres ou na sua família, vai ter uma ou duas que vão estar menstruando na mesma data, no mesmo período. A gente tem essa coisa de se conectar naturalmente, tá? E se a gente vai para um trabalho do feminino, se a gente está em roda, em círculo, é muito comum, ou adianta o ciclo, ou atrasa o ciclo, ou pessoas que não estavam ciclando, acabam ciclando naquele encontro. Então, assim, é bem legal se observar, né? Tá com essa observação. E, por exemplo, assim, se a gente for pensar, tem uma coisa que a gente carrega nas nossas células, que é aquela coisa de se a gente menstrua quando a lua está cheia,
as mulheres eram vistas como diabólicas, como... Por isso que, assim, tem essa coisa da... e aí, por isso até o nome, né? A lua vermelha é bom, né? Porque tem essa coisa da lua cheia ficar vermelha muitas vezes, né? E quer falar alguma coisa, Maíra? Gente, interrompam quando E vocês a, e quiserem. a lua Quer tá, né? pegar para anotar, inclusive. E a lua tá vermelha, né? Ontem, tipo, eu vi que ela, bem no começo, assim, ela fica bem amarela, bem queijo, assim, bem grandona. E uma coisa também que eu queria saber é mulheres que menstruam na lua cheia. Tipo, né? No caso, ultimamente eu Então, tenho elas menstruado são sempre na lua cheia. vistas... tá aludando. Então, elas são vistas como... Elas eram, né? Vistas como uma coisa natural. Como a lua interfere na nossa fertilidade, o ideal seria a gente estar ovulando agora. Tá no nosso período fértil, porque isso tem tem a ver com a lua externa. Mas, na verdade, o que acontece é para a gente realmente, assim, se observar. Não tem certo ou errado. A questão é você observar. Se eu estou lunando, por exemplo, gente, é muito diferente lunar, principalmente para gente que mora aqui no sul, né? Eu não sei se, acho que todas moram, não sei se a Luísa e a Pri moram no sul. Mas moram? Não? A Pri mora onde? Só por curiosidade. Eu moro em Ubatuba, São Paulo. Ah, então, já é diferente. Eu já morei em Campinas e é muito diferente o clima do Sudeste para o clima do Sul. Então, por exemplo, é diferente se eu estiver lunando aqui numa lua nova, que é realmente o arquétipo da anciã, do menstrual, que é o arquétipo do inverno. Então, se eu estiver lunando no inverno, na lua nova, vai ter vai chegar para mim de uma outra forma, muito mais interna, muito mais introspectiva, por exemplo, do que eu estar alunando no verão, numa lua cheia, num calor que a gente está aqui, por exemplo, vai ter outra influência, né? E aí tem toda essa questão também dos astros, né? Da gente também ficar né, pensando num sincronário, que é algo que eu estou bastante ligada agora. Vou fazer o curso, né, de facilitador da lei do tempo, porque daí, quando eu descobri o sincronário, começou a fazer muito sentido. Eu falei, gente, 13, que bom que alguém fala em 13 luas. Que maravilha isso, porque são 13 vezes que a gente menstrua no ano, e não 12 vezes. A gente menstrua 13 vezes, né? E dependendo do teu ciclo, se ele for mais curtinho, vão ser mais vezes, ou menos. Então, é muito legal se observar nesse sentido, né? E temos um homem aqui, coisa boa. E Júlio, seja bem-vindo. Júlio, Luiz e Pri. Estamos aprendendo aqui com a Sil. Isso. Então, é muito interessante a gente se observar, por exemplo, a questão também de uma coisa que é muito incutida assim na gente, né? Que no período menstrual, por exemplo, não podia lavar cabelo, não podia, era para ficar mais recolhida. Tem um certo sentido, né? Não precisa deixar de lavar o cabelo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que precisa de mais banhos no meu período. Mas essa questão de ficar mais recolhida, ela tem um sentido. Para você realmente integrando as suas energias criativas. Se a gente for pensar no sincronário, tem tudo a ver com a lei do tempo, com os maias, que eles colocam a questão do tempo é arte. E aí o que a Miranda Gray traz muito assim é a questão da arte, de como, porque ela é uma artista, né? Ela é uma ilustradora. E ela começou, porque ela escreveu esse livro em 1994. Então ela foi observando nela que durante o período menstrual dela era diferente. Às vezes ela tinha que entregar uma arte e ela não conseguia entregar, porque ela não estava na expressão máxima dela de criatividade, né? Então, é uma coisa de realmente se colocar e pensar. Dizem que quando a gente menstrua na lua cheia, estamos mais pegadas no trabalho e menos no arquétipo. Sim,
porque a gente está na expansão, a gente está expandindo, e que é o ideal. A gente realmente, então, assim, e aí tomar muito cuidado. Qual que é o cuidado? Porque sempre tem, né, a luz e a sombra. Então, quando a gente está, por exemplo, numa lua cheia, e a gente está também nesse ciclo, o nosso ciclo interno também é a lua cheia, e eu acredito que isso também vale para os homens, quando a gente está nesse período mais expandido, para a gente não assumir 1000 coisas, não assumir 1000 compromissos, que depois vai chegar lá na lua minguante, a gente não vai conseguir dar conta. Né? Então, assim, para as mulheres é o nosso período pré-menstrual, quando a gente já começa a baixar, por exemplo, a minha feiticeira, né, que é o período pré-menstrual, arquétipo da pré-menstruação, ela é super ativa no começo. Então, é seivadora, né? É aquela que assim que desce o armário e vê o que serve mais, o que não serve. E a gente tem que também tomar muito cuidado com o que a gente vai falar nesse período, porque pode ser que a gente se arrependa do que falou, né? Porque a gente está com esse ímpeto, o que é muito bom, ele é super importante, todos são. Só que realmente a gente precisa ter muito autoconhecimento para não chegar e ir ceifando o que não era para ser ceifado. Ou falar de uma forma, então, onde entra, né, muito que o Júlio traz da comunicação não violenta, né? De que forma que eu vou falar aquilo. Então, é super importante, assim, você comunicar, né, ao seu parceiro, ao seu companheiro, enfim, que período do seu ciclo que você está. E como você está se sentindo naquele dia, né? Ou então vocês podem combinar códigos, né? Uma coisa que eu acho que é bem legal é ter um altar. E ali naquele altar você pode ir colocando elementos, né? Hoje eu tô assim, então, por exemplo, uma das ideias, né, da Miranda, quando você tá menstruada, procure usar vermelho, alguma coisa de vermelho em você, né? Porque é algo que também vai te conectar com esse período, né? Então, assim, só para a gente ir colocando assim quais são os períodos, então os 4 arquétipos desse ciclo menstrual e o que eles correspondem, né? Acho que isso é bem importante, assim, dar essa pincelada. Oi, sejam bem-vindas, Mari, Elisa. Esperar elas entrarem Isso, que completamente. daí... E aí eu falo dessa... acho que é isso. Estou vendo se tinha mais algum comentário que, uma coisa bem importante, podem interromper, podem perguntar, que eu acho que o mais legal é isso, né? E Troca, né? Mari e Elisa, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre a interferência, né? Ou as facilidades também, né? A interferência lá para esse bom, da Lua. Imagina, não tem culpa, tudo certo. Então a Sil tá nos passando aqui um pouco do ensinamento dela. A gente vai deixar depois o vídeo completo no YouTube, tá? A gente está gravando esse compartilhar. Pode seguir, Sil. Então, a gente estava falando, né? Então, o período o arquétipo da mãe, que é muito o período que a gente está vivendo agora, que é o da lua cheia, da estação, né? Do verão. E então essa máxima expansão, né? É o nosso período ovulatório. Então é o máximo que a gente tem, né? De expansão dentro do nosso período menstrual. E uma coisa bem legal, assim, pensando, né, nos homens, enfim, é de ter essa consciência e também que essa lua, ela vai interferir. Ela de alguma forma, ela interfere e aí cabe muito autoconhecimento. E aí eu sei, assim, até eu estou para fazer um curso que um homem vai oferecer para mulheres, para poder entender melhor justamente essa influência da lua nos homens, porque é uma coisa que para mim assim é um tanto desconhecida, embora eu sei que ela aconteça, e eu acho que são coisas que a gente precisa trazer à tona, porque dessa forma a gente vai ter vai vendo o quanto a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, e que essas forças da natureza nos influenciam
muito mais do que a gente pode imaginar, né? Então, esse é um período, pensando aí em negócios, né, fazendo a ponte aí com com a nossa vida profissional. É um período para a gente tomar um certo cuidado, para a gente não sair abraçando 15 mil projetos. Por quê? Porque a gente vai estar na nossa mãe, né? Então, a mãe vai abraçar todo mundo, tudo cabe num colo de mãe, tudo cabe, né? Então, assim, ter este cuidado para realmente, assim, ter esse autoconhecimento, tá? O que eu realmente, assim, eu quero nesse momento, ou eu estou fazendo às vezes só para agradar? Acho que essa é uma pergunta que cabe tanto para homens quanto para mulheres. Porque a gente acha que às vezes, é só mulher, né, que precisa agradar. Não, gente, homem também passa por essa coisa de às vezes, e eu acho que hoje eles estão sendo tão cobrados, assim, de serem né, que assim, eu realmente procuro me colocar, eu acho que a gente está precisando do caminho do meio. E se a gente conhecer os dois caminhos, o do masculino, da energia, e pensar que é uma dimensão, gente, energia feminina é uma dimensão, é muito mais do que ser mulher, né? E a energia do masculino é muito mais do que ser homem, é uma dimensão também. Então, se a gente encontrar esse caminho do meio, de conhecer as duas energias e poder fazer esse casamento interno, se a gente for pensar também, a nossa lua cheia, enquanto mulheres, ela é bem yang, né? Ela é bem do masculino, assim, porque o que acontece quando eu tô ovulando? É quando o meu folículo abre, então eu libero meu óvulo. Então, se a gente for pensar, é bem yang, é o para fora, né? Então, a gente também imaginar isso, né? Que eu tô no meu ápice do meu yang. Então, para eu também como que eu me sinto nesse momento, né? Então, para eu também não ir tão para fora a ponto de depois não conseguir dar conta. E aí, depois que a gente sai desse período, aí a gente vem para a lua minguante, que eu achei muito legal, que não tem encontros na lua minguante. Achei muito interessante essa resolução de vocês. Aí que eu me apaixonei mais ainda pelas Valentinas, pelo pulsar, por tudo. Porque eu falei, nossa, que legal tá trazendo isso. Que bom trazer isso para o concreto. Porque não quer dizer que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo as minhas coisas. Mas eu não vou estar numa reunião, né? Eu vou estar mais um pouquinho recolhida, gente. É uma semana. Mas é tão importante porque eu chego lá na lua nova com outro gás, né? Então, a lua minguante é o período pré-menstrual, que eu estava falando antes da questão da feiticeira, que ela pode ser, que ela tem, que seria bem legal se a gente pudesse tratar como um tempo para mim. E não, né? Porque ela é tão malfadada, né? E ela é tão importante para a gente, esse período do pré-menstrual, para a gente, porque é o outono. O que a gente observa na natureza no outono? Vou trazer um exemplo agora dos óleos essenciais, tá? Porque acho que a gente precisa fazer essa correlação da natureza. Olha que interessante. Se a gente for pensar nos cítricos, aqui no sul a gente fala bergamota, né? Aí ou a mexerica, né? Enfim. O que a gente faz? O que elas fazem? Elas ficam primavera, verão, elas vão absorvendo todo aquele calor do sol, né? E ontem eu estava vendo um vídeo do André Staeller, que é o guardião, né, do sincronário, né, da Nova Terra, e ele falando assim que ele vai para o sol muitas vezes quando ele precisa de tomar alguma decisão, que ele se coloca para o sol, porque os maias tinham isso, né? Eles tinham essa coisa muito do sol. De adorar o sol, não lembro exatamente o termo que ele usou, mas eu acredito que seja essa palavra, né? Porque realmente é uma força e é uma expressão masculina, né? O sol é aquele que está ali, né? O tempo inteiro pensando, se a gente for pensar, ele está fertilizando a terra o tempo todo com o seu calor, né? Às vezes pode ser que seja calor demais, mas enfim, ele está ali o tempo todo, né? Então, da gente se conectar com esse sol que está nessas plantas. Então, se eu for pensar no óleo cítrico de limão, o que ele vai trazer? Eu estou naquele baixo astral, naquela bad do outono, eu vou lá e uso um inalador de limão, né? Uma
bergamota, gente, não tem como ficar triste. Eu falo, tenta chorar olhando para cima. Não dá, gente, não tem como. É muito mais difícil. Agora, você chorar assim é muito mais eficaz, né? Então, não que o choro é super importante também. Mas eu digo assim, quando a gente quer sair, né? Porque às vezes a gente precisa, por isso que a natureza ela é tão fundamental na nossa vida. Porque ela vem para trazer isso, que os períodos são importantes. Então, por exemplo, o outono ele é mega importante porque ele vai deixar aí as folhas que não são mais necessárias. Essa questão do desapego. Então, assim, pensando em negócios, o que eu preciso, né? Eu achei muito interessante, assim, a Grey e a Maíra falando, olha, a gente mudou a Valentina já. Era uma coisa, daqui a pouco a gente viu que precisava. Para mim, isso é deixar as folhas irem. E aí, essas folhas, elas vão virar substrato para essa natureza. Não é que assim, ai, perdi meu tempo. Nessa vibe de que não valeu a pena. Eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. E eu acho que esse grupo tem essa bênção, né? Me vem essa palavra, assim, essa bênção de trazer que as coisas são possíveis e que a gente pode, que eu acredito muito do que está sendo feito aqui. A gente vive num mundo, este mundo que nós temos, mas como que a gente pode ir incluindo esse outro olhar dentro do que a gente já tem, né? Isso é bem legal. Bom, aí a gente passando dessa fase feiticeira, a gente vai então para o período da lua nova, que é o período, por exemplo, gente, então se for para soprar canela, deixa eu dizer, sopra no primeiro dia da lua nova, tá bem? Porque esse é o novo ciclo, né? Porque o dia primeiro pode cair N, pode ser numa lua minguante, pode ser, sei lá, né? Então, assim, se é para soprar canela, soprar qualquer coisa do novo que você quer plantar, plante ali no dia da primeira, o início desse ciclo, de uma nova alunação de 28 dias. Então, esse dia é um dia bem legal, assim, qual que é o propósito que eu quero colocar para o meu negócio, que sementes que eu quero plantar, né? Tem algo bíblico que é muito especial, que é a semeadura é livre, mas a colheita, ela vem. Então, assim, o que eu quero plantar? Né? Quais são as coisas que eu quero plantar naquele período? E aí a gente tem e essa fase da lua nova é a fase mais escura da lua. É quando o ápice, né, da escuridão. Então ela está 100% escura. Então é esse convite para a gente também, né, se recolher e pensar no que eu quero plantar, o que eu vou colocar lá na terra, pensando nesse sentido de recolhimento. Porque a semente, e eu acredito muito também nisso, por exemplo, se a gente for pensar numa gestação, não é porque a gente não está vendo no sentido assim, de tocando o bebê, que não é por isso que ele não está crescendo ali dentro da barriga, né? Então, da gente pensar que os nossos projetos, às vezes a gente não está vendo uma coisa mais palpável, mas não quer dizer que eles não estão sendo gerados, né? Então, esse potencial criativo, né? Então, aí a gente pode pensar tanto em homens quanto mulheres, que essa energia vital que a gente tem, que essa energia sexual, que ela seja canalizada também para colocar os nossos projetos, né? Então, sempre pensar, eu acho que isso é bem legal também para os homens pensarem como que cada lua influencia no seu aspecto, né? De sexualidade, de libido, enfim. Acho bem legal a gente pensar. E hoje em dia a gente tem homens, né? Que fazem, inclusive, um jejum, que fazem todo um trabalho de plantar. Inclusive, pensando nessa questão de lua nova, que é quando aí corresponde ao nosso período menstrual, que corresponde ao inverno da estação do ano, tem homens aí que plantam o seu esperma, como plantar a lua. Então é muito interessante também a gente começar a se voltar e por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que enquanto mulheres a gente precisa também se abrir
e acolher digamos, esses homens que estão se trabalhando, acolhê-los, né, no sentido assim de que, porque muitas vezes eles escutam coisas não muito agradáveis das mulheres, né? Então eu acho que é uma coisa também para a gente se observar a linguagem que a gente usa, as coisas que a gente fala. Isso é bem importante também, ainda mais se a gente pensando em negócios onde a gente vai ter homens e mulheres, né? Muitas vezes num grupo onde a gente vai ter essas trocas, é muito importante que a gente tenha esse cuidado da linguagem, do que a gente fala, de como a gente fala. Eu sei que a gente muitas vezes aí tem toda uma questão. Gente, eu não sou contra o feminismo, mas eu acredito realmente sabe, num caminho do meio hoje. Isso que eu acredito. Né? Então, só para. Acho que são. Sil, Pode falar. desculpa interromper, não, te contar que eu também tenho uma experiência, eu ouvi você falando, né, do masculino, e, bom, eu sou lua, né, então eu me identifico com mais ciclos. Eu participei de um grupo de homens chamado Tenda Azul, Uhum. que a gente fazia também a plantar, né, o sêmen, e também tinha o jejum. E então é um processo muito bonito assim de purificação sexual, de você entender os ciclos do seu corpo também, entender a influência da lua, entender esses momentos também da gente ficar mais introspectivo. E é um conhecimento do corpo, né, que muitas vezes o homem, né, tem essa a sociedade, né, vem com essa demanda do homem de estar sempre ativo, sempre ali na frente, apanhando, batendo, né, e tal. Então, a gente se desconecta também dos ciclos, né? Dos nossos ciclos e a natureza é cíclica, né? Então, o homem também, mulher e o homem, o corpo do homem também tem uma sensibilidade. É só a gente se abrir para se conectar com isso, né? Muito importante também lembrar isso. Gratidão aí, só compartilhar. Super. E aí eu fiquei curiosa agora, e como que é isso para você dentro do empreendimento, dentro dos negócios? Acho que é bem legal a gente trazer isso, né? Como que isso reflete? Interessante, né? Porque justamente cada momento do ciclo ele tem uma. Aí quando a gente conecta com o sincronário fica mais fácil ainda, porque a gente consegue já identificar os selos, né, a energia da semana, e cada fase vai tendo um chamado, né? Então tem um momento de contração, tem um momento de comunicação, tem um momento de expansão, de criação de novo, né? Então reconhecer esses momentos é muito mais fácil, muito mais leve, né? A gente fluir assim no negócio também e conhecer, não, essa semana eu não vou me comunicar quase nada porque é o momento de retrair e processar tudo aquilo que foi até agora, né? Agora na semana que vem, lua nova, já começa uma energia diferente e tal. Então cada fluxo vai tendo um chamado diferente, né? Acho que faz todo sentido, sim. E o que te fez, assim, a curiosidade, assim? Porque acho que isso é bem legal. Qual foi o start? O que te fez procurar essas vivências ou esse caminho? Enfim, aí é a palavra que fizer mais sentido para você. Mas o que startou, né? Acho que é bem legal. Eu acho que para mim foi uma conexão assim real de perceber que eu estava me machucando muito, sabe, com esses processos de me atropelar muito e estava sofrendo mesmo, sabe, tipo com esse jeito de ser assim muito se obrigando a fazer as coisas, né, sem consciência, sem parar para respirar e tal. Então essa dor toda me falou assim, cara, para um pouco, né, vamos olhar para o que está acontecendo, né? Será que tem um jeito diferente de ser? Aí eu comecei, e para mim foi muito relacionado com o meu divórcio, né, em 2017, que foi uma quebra assim, muito grande na minha vida. Tipo, eu comecei a reavaliar tudo, assim, falei, putz, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Tava totalmente desconectado de tudo, de mim, do propósito, do meu corpo, tudo, sabe?
E aí eu falei, não, eu preciso, assim, me conectar mais. E aí comecei a estudar de novo, comecei a me conectar comigo mesmo. E aí ver o que eu podia fazer para ser mais sensível a mim mesmo, né? E aí comecei a me aprofundar nesses estudos. Aí cheguei lá no Tenda Azul, eu entrei no dia do meu aniversário, que é 22 de abril, que foi quando começou, né, a primeira turma. E foi muito incrível, assim, foi um presente que eu me dei também. E entender também essa energia sagrada da sexualidade, que não é uma coisa assim para você também ficar, sabe, jogando fora de qualquer jeito com qualquer pessoa, sem ter uma profundidade, uma busca espiritual, né? Porque é a energia divina que conecta a gente com a criação, né? Cachorrinho veio participar também. Olha, ele parece uma lua. Uma lua. A Luísa, Nossa. a irmã da cadela da Luísa também, que tá aqui. A irmã dela. Ai, que delícia. Que legal isso, né, Júlia? Que muito grata, assim, por você fazer, porque eu acredito muito nisso, que é dessa forma que a gente vai poder trazer essa energia do feminino, ela tá precisando chegar em todos nós. E independente aí do se você sangra, se você não sangra, qual a sua orientação, né? Como que você se identifica ou não. Então, é uma energia que está precisando realmente chegar, né? E ser cultivada. E a gente não ter vergonha mais, né? Porque vergonha de sentir as coisas, de falar assim, olha, para mim também não tá bom, eu também não tô. Então é isso que tu estava falando, né? Acho que hoje que os homens precisam ouvir assim, ai, você não precisa dar conta de tudo, né? A gente pode, né, estabelecer aí né, essa parceria, né? E por outro lado, né, as mulheres estão precisando muito desse acolhimento no sentido de que tudo bem eu não ser igual todos os dias do mês, né? Eu me cobrava muito, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, como fonoaudióloga no mundo corporativo, assim. Para vocês terem uma ideia, eu me formei, cortei o cabelo, e muitos anos depois, só que daí que eu fui entender o porquê que eu tinha cortado o meu cabelo. E na época da faculdade, assim, usava vestido, era toda feminina, era toda... E aí chegou, assim, depois que eu me formei, eu fui muito para um aspecto yang, né? Então é bem legal, sabe? E aí, assim, por muito tempo eu não gostei de ser mulher. Eu não via vantagem nenhuma em ser mulher, assim. Mas infelizmente isso tudo foi mudando, né? E principalmente assim a minha relação com a menstruação mudou profundamente, porque aí eu passei a amar menstruar, porque aí agora assim, para mim é um momento muito especial, né, do meu ciclo, onde eu realmente procuro me voltar e é onde as energias criativas elas acontecem. E aí eu acho que a gente precisa muito para os nossos propósitos, né? Para o nosso propósito, enfim, para o que a gente veio, para o nosso servir, para a nossa arte única, né? Que é o que a gente trabalha bastante no Pulsar, né? Então, isso é bem, bem importante, assim, a gente estava falando justamente da fase menstrual, que eu acho que e ainda é um tabu a gente falar de menstruação, a gente sabe que tem muitas coisas, né, para a gente só para trazer algo assim para vocês de concreto e se alguém aí se sensibilizar com a ideia, eu faço parte de uma associação que trabalha com presas, com detentas, e aí a gente tem feito campanhas para arrecadar justamente porque elas, assim, e aí nisso a gente vê que realmente precisa muito trazer essa energia do masculino. Enquanto as mulheres fazem filas e filas para ir visitar os homens na prisão, elas não recebem praticamente visitas. E isso implica em não ter, por exemplo, recursos para higiene menstrual, para higiene do dia a dia, né?
Então, assim, a gente tem feito campanhas, inclusive para arrecadar, para elas aprenderem a fazer os absorventes, né? Então, assim, isso é uma coisa para a gente realmente começar a pensar, né? O quanto tem meninas ainda que às vezes não vão para a escola, ou mulheres que não vão ao trabalho porque não tem um absorvente para pôr, né? Então, a gente realmente precisa trazer, né, isso à tona, assim, deixar deixar a menstruação mais, como é que eu vou dizer, mais humana, mais humanizada, né? E até tem um dia, trazendo também um outro conhecimento, assim, tem um dia que é o dia da menstruação, né? Menstrual Day. É uma segunda-feira antes do Dia das Mães, porque o Dia das Mães ele é todo idolatrado, salve, salve, né? Mas aí eu até fiz um vídeo ano passado, e esse ano não vou repetir. Eu falo, gente, só que para ser mãe a gente precisa sangrar primeiro, tem só um detalhe. E por isso que a gente tem que, assim, a menstruação precisa ser algo também visto, salve, salve, né? Que graças a ela a gente tem aí os bebês nascendo, as mães acontecendo, enfim. E outra coisa que eu acho bem legal de trazer aqui, vamos pensar nesse mãe, não só quem é mãe de filhos físicos, é qualquer e todo projeto. O Pulsar é um mega projeto que está sendo gestado, que está sendo, quer dizer, já nasceu aí, mas enfim, cada grupo que se forma é uma gestação. E até eu estava pensando que o próximo Pulsar é setembro, eu falei, olha que incrível, vai dar quase 9 luas, né? E achei muito interessante, assim, quando vocês falaram que ia ser, e na hora eu falei, né? Na hora eu já pensei, já fiz essa relação, né? Para mim é muito automático isso. Então, esse pulsar, né? Então, isso é outra coisa. O pulsar é um nome muito especial, né? Porque a gente tem que pensar em ritmo. Então, é bem legal a gente também pensar nisso, né? A lua vem a dar esse ritmo para a gente, que é tão importante, né? Para a gente justamente não se perder nos nossos propósitos, né? Então, ela realmente ela é muito... eu vou fazer uma comparação, assim, mas ela é um computador, né? Se a gente for pensar, ela é muito, assim, uma coisa bem estruturada, assim, pra gente. Então, se a gente realmente se conectar com ela, ela vai trazer muito esse ritmo, que eu acho que o importante, assim, para qualquer coisa que for ser colocada, ser gestada, ser parida, a gente precisa desse pulsar, porque ou a gente precisa do pulsar durante a gestação e a gente vai precisar de um ritmo no trabalho de parto. Inclusive o ritmo ele estabelece, né, o como estar este parir, né? Como que é. Então, e parir é uma questão de expansão, a gente precisa expandir para poder parir. Então, assim, tudo isso para a gente ir se conectando com essa energia. Bom, aí depois desse período do período menstrual, é muito interessante a gente observar que daí a gente vai para uma lua crescente, vai para uma primavera. E o que é a primavera? É uma explosão de energia, né? Então também é um aspecto bem yang do período menstrual, assim. Também é importante a gente também não sair abraçando mil coisas, porque a gente está cheio de energia, tipo primavera, né? Que é explodir flores até pela alma, assim, né? E pensando em planta, só fazendo uma relação, né? Que pensando quando que a gente vai podar uma planta, a gente poda na lua minguante. Por quê? Porque a seiva desce. Quando a gente está na lua cheia, a seiva da planta está no ápice, ela está lá nos galhos, nos frutos, ela está lá em cima, né? Então é muito legal a gente também se inspirar muito assim, né, na natureza. Então é importante. Então vamos pensar nesse arquétipo da donzela como a deusa Artemis, né? Aquela que tem a flecha e ela vai e lança a flecha dela e volta com a caça, né? Eu falo que a donzela ela tem muito esse aspecto. E aí é nisso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que eu só perdi, tipo, na minguante tu falou que é a feiticeira, né? Aí na crescente é a donzela, na nova é o quê?
É a lua, tu diz de... Qual que é o arquétipo? Porque a feiticeira... Anciã. Tá bom, obrigada. Anciã. Obrigada, Maíra, porque eu me empolgo. Gente, para mim é um assunto muito apaixonante, assim. E aí eu vou fazendo 5.000 conexões e é ótimo quando alguém me traz, assim, né? Porque eu entro em outro campo. Mas, o da anciã não é... O da anciã não é na lua cheia? Não, o da anciã Tá, lua nova. vai falar depois. Beleza. É inverno. Tá. Isso, inverno anciã, beleza. Isso, recolhimento. Tá. E então, por exemplo, e uma coisa que eu acho que é bem legal a gente se observar enquanto mulher, tá? Qual que é o nosso medo mais ancestral, assim? O que está nas nossas células? Isso em qualquer mulher vai estar, e é legal a gente ter consciência disso, tá? Porque, só para a gente pensar, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Então, sempre que a gente está na energia do medo, né? A gente pode tomar decisões que não são das melhores, então a gente precisa se observar. Então, qual que é o maior medo de todas as mulheres? É de ser abandonada, de ser rejeitada. Por quê? Porque a gente tem uma fase bastante vulnerável, se a gente for pensar. Quando a gente pariu ou está parindo, realmente a gente precisa dessa energia do masculina. Então, é bem legal a gente observar quando a gente está parindo os nossos projetos. Quem que está nos provendo e quem está provendo, assim, não é no sentido de necessariamente de dinheiro, mas realmente tem que ter uma sustentação. A gente precisa ter essa... É aquilo que a gente estava... Para mim faz muito sentido quando a gente estava ouvindo o Diego Burger, né? Falando da ciência da felicidade. Então, a nossa primeira termômetro de felicidade são os nossos círculos de apoio. E aí, para mim, isso faz todo sentido quando a gente está parindo um projeto. E aí isso vale para homens e mulheres, independente de... Então, por quê? Porque a gente precisa amparar essa energia do feminino para que essa energia, né? E aí essa energia do masculino, ela vai estar fazendo esse papel de colocar os nossos projetos no mundo, né? Grey, quer falar algo? Não. Eu tô aqui refletindo, tipo, e é muito isso mesmo, né? Porque eu não sou mãe de filho, criança, assim, mas eu, de compensação, tenho um monte de projetos. E às vezes a gente se sente, né? Como se tivesse grávida mesmo. Tipo, é muito louco a sensação que dá, né? De gravidez, se tu começar a trazer pro estado mais sutil, né? E não tão grosseiro da mente, mas tentar trazer pro corpo. Tu sente mesmo tipo, eu falo assim, eu nunca fui mãe, tipo, nunca engravidei de verdade, tipo, uma criança, mas se tu parar a pensar no útero, tudo assim, tu sente a energia da fertilização, do parir, né, e é bem isso, né, e às vezes bate aquela insegurança que tu não sabe de onde vem, né, da onde que vem a insegurança, da onde que vem a insegurança, né, um medo que, mas da onde vem esse medo? Mentalmente não tá aparecendo ele. Mas às vezes é isso, né? É a questão de tipo, tá, e aí, né? Como é que vai ser essa sustentação dessa ideia? Como é que eu vou dar conta disso sozinha? Como mais ou menos uma mãe que acaba às vezes não tendo a figura do pai, né, perto, né, do homem perto. Então é muito louco isso assim também, se trazer para os negócios é muito igual a uma gravidez. Uhum. Uhum. Ju, bem-vinda, que honra te ter aqui. A Ju a gente conheceu no evento da ONU ano passado. A gente está falando sobre a influência da Lua aqui, tu ia adorar esse tema. Depois vai deixar no YouTube, tá? O vídeo completo. Pode seguir, Sil. Então, eu vou trazer um exercício, acho que né, a gente está com 2h15, e eu vou trazer aqui um exercício. Alô? Vou trazer um exercício aqui desse livro, então, da Miranda, da Lua Vermelha. Tu pode só encerrar o da... Bom, aqui da cheia, na verdade, tu já tinha falado, eu só não anotei, então, o arquétipo, que tu começou pelo da cheia. O arquétipo é da mãe. Ah, é o da mãe, tá. A lua cheia é da mãe e daí é verão, né? Isso, verão. Beleza. Então, agora a gente está num período super expansivo, e aí a gente tem que
cuidar para ver assim o que a gente está assumindo de compromissos, por exemplo, nesse período, que é super legal, né? Verão, né? Aquela coisa super. Pra gente, ainda mais que a gente que mora aqui, né? Mas na região sul, assim. Quem mora no Sudeste, né? Mais para outras regiões do Brasil, tem uma influência também. Mas acho que para a gente aqui, como o clima é mais rígido, né? Se bem que, por exemplo, se a gente pegar a região no Sudeste, né, fica um clima sequíssimo, né? De março a setembro, assim, chega o agosto, a gente já está fazendo a dança da chuva, né? Então é legal de observar como que é o seu inverno, né? Na sua região, onde você vive, né? Que influência que ele tem, né? E então eu vou trazer esse exercício que eu escolhi, porque ele, para mim, ele serve para qualquer pessoa, né? Então, ela sugere que a gente olhe para a nossa casa, nessa área onde a gente vive, se ela está arrumada e organizada ou está uma bagunça, né? E você sabe onde as coisas estão? Sua intenção é continuar empilhando papéis do chão ao teto. A ordem e a arrumação de uma casa podem ser o reflexo do estado de espírito da mulher, mas para mim aqui eu incluo do homem também, tá? Da sua autoaceitação e do seu senso de empoderamento do seu amor. Quando não nos importa, pode refletir uma falta de amor próprio. Então, a arrumação da casa, e por que eu trouxe? Porque eu acho que hoje os homens estão muito mais conectados com isso, né? Estão bem mais presentes nessa questão, né? Então, a arrumação da casa, ela pode ser usada como uma prática espiritual, né? Para conectar a mulher, o homem, enfim, ao momento presente. Então, é aquilo, né? Eu estou fazendo aquilo com que intenção que eu estou fazendo, né? Lavando aquela louça, enfim. Então, se conectar a mulher ao momento presente, ao seu corpo e ao mundo ao seu redor. Então, a simples prática de lavar um copo, ó, a minha guardiã, a minha feminina. A simples prática de lavar um copo com plena consciência da experiência sensorial conecta a mulher ao seu corpo e ao seu mundo. O cuidado com o objeto e o senso de harmonia e organização criado ao guardá-lo no lugar certo a encoraja a cuidar não só do ambiente, mas dela mesma e então dos outros. Então, a criação desse espaço de ordem estimula sentimentos de pertencimento, controle e empoderamento. Então, a partir de hoje, use suas energias criativas para criar beleza e harmonia por meio da arrumação da casa e invoque sentimentos de segurança, pertencimento e empoderamento. Tenha em mente que é o ato de arrumar, de cuidar do seu ambiente, que reflete as energias do seu útero, mais do que ter uma casa perfeita e limpa e arrumada. E se você é uma pessoa bagunceira, pergunte a si mesmo, o que está te fazendo falta? Achei bem interessante essa pergunta, né? O que está te fazendo falta? Então, eu acredito muito nisso, assim, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção no Pulsar, que vocês têm muito esse cuidado de deixar as coisas organizadas, né? Quando vocês também trouxeram a apostila, assim, né, de trazer essa organização, enfim. Então, é bem importante a gente trazer isso para os negócios, né? Porque a gente está pulsando, né, essa organização, né, do ambiente, enfim. Então, é isso. O meu lado virginiano adora organização. E eu tenho o melhor amigo que é espelho, então posso botar justificativa ali também. Como é que é, Maíra? O meu melhor amigo é o espelho, né? Que é a ordem, a organização. Ele é meu oculto, o espelho. Olha que incrível. Muito bom. Então, acho que assim, se tiver uma pergunta, né? Para perguntar, enfim, eu estou super à disposição. Se quiser fazer um comentário, né? Porque acho que comentários são sempre bem-vindos. Eu quero compartilhar, assim, para quem
eu acho que aqui tem bastante gente que já está assíduo na Valentinas, mas a gente até faz o nosso planejamento, né, com base no sincronário, mas né, no calendário gregoriano também, porque não dá para a gente excluir, a gente, né, vive numa sociedade onde a maioria também segue ele, mas a gente olha muito para as luas, né, por isso que a gente não tem encontro na lua minguante, mas até em relação aos nossos planejamentos, sabe, em relação a quando que a gente vai agir, qual é o momento de planejar, qual é o momento de agir, sabe, até se tu quiser trazer isso rapidinho, né, para as pessoas, tipo, que, né, na lua minguante, então é momento de refletir sobre o ciclo que passou, mas na lua nova a gente começa a fazer brainstorm, a gente começa a pensar nas ideias, então a gente segue realmente até os ciclos nesse sentido também, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que é exatamente isso, assim, na lua nova, né? Agora que a gente está na lua cheia. Então, é momento de realmente, assim, o que eu quero expandir, né? Por exemplo, que contatos que eu quero fazer, que reuniões... É momento de mandar proposta, né? Fechar, porque você já criou e a gente vai fazer bem isso, né? A gente já botou agora até antes de virar a lua, nós temos que mandar um monte de proposta. Lua cheia é o que a gente mais coloca assim também, quando a gente vai fazer lançamento, sabe? Sempre tipo em lua cheia, né? Então a gente tenta ver muito lua cheia para fora assim mesmo, né? É muito legal. E aí, pensando, a lua cheia vai para minguante, então, a minguante, o que é fazer? É realmente fazer uma revisão, tá? As coisas que eu lancei, as coisas que... E o que não, né? Pensando bem em folhas do outono. Pensa nas folhas do outono que vão, né, que é da natureza. Acho que é uma relação que para mim faz muito sentido, né? Quando eu penso nas folhas do outono. Pensando sempre que aquelas folhas vão virar substrato. Quer dizer, tudo na natureza se transforma, então não quer dizer que você está jogando fora. Porque às vezes a gente não quer jogar fora nada. Então, só para, né, a gente pensar, por exemplo, uma lua minguante. Por exemplo, eu venho numa região, né, que se cultiva muita uva, né? Eu sou de Bento Gonçalves. Então, assim, meu pai sempre falava, quando que vai podar as videiras, né? Aquela coisa da lua minguante de agosto, né? Tem que ser naquele período. Então, pensar que, assim, você está podando, você está tirando para quê? Para vir mais forte, porque aí na lua nova, você vai escolher quais são as sementes que você quer plantar, o que você quer colocar no solo, quais são os projetos, né? Quais são os encontros que você vai querer ter aí na lua crescente, na lua cheia, né? Pensando realmente assim, o que você quer regar, o que você quer plantar, né? E aí vem a lua crescente, pensando em primavera, né, que é esse arquétipo. Então a gente estava lá na anciã, né, na fase da mãe, que é o verão, lua cheia. Aí a gente foi para a fase minguante, que é o outono, né, que é o da feiticeira, e lua minguante, né? E aí depois a gente vai para essa lua nova, que é a lua da anciã, da menstruação. E aí é onde a gente, então, vê quais são as sementes que a gente quer plantar. Que é o inverno. Porque isso que eu acho que é bem legal a gente relacionar. O inverno é esse período onde a gente vai... A semente, se a gente for pensar, ela vai concentrando energia, né? E daí, para depois, na primavera, então, na lua crescente... vai ter esse período, então, da donzela, que é onde eu vou desabrochar, né? Pensando em flor, em folículo lá do óvulo, pensando que é onde eu vou colocar meu projeto no mundo, né? Também é um período bom para lançamentos, a lua crescente, né? Para lançar algo, também é um bom período, se a gente for pensar em negócios. E aí, claro, né? Depois aí a gente vai estar nessa lua cheia, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Massa. Ô, Sil, e a gente também tá com a ideia, assim, de sempre nos encontros da Valentina trazer essa visão, né? Tipo, das luas, assim. Então, a gente achou muito legal a tua abordagem para apoiar também a nossa metodologia, né?
que é algo que a gente também está fazendo, mas a gente está aprendendo junto, né? O tempo todo. E a cada mudança de ciclo também, né? Eu já menstruei na lua minguante, eu já menstruei na lua nova, já menstruei... E é sempre diferente quando muda o ciclo, né? Muda, é sempre uma energia diferente. Ultimamente tem acontecido muito de estar ansiando a lua cheia, né? E aí também é outra energia, porque ao mesmo tempo que é uma energia que a lua cheia traz para fora, estar anciã também te traz para dentro. Então é um mix, assim, né? Às vezes uma profundidade também para dentro, acaba sendo expansão para dentro, sabe? É diferente de uma expansão para fora, no sentido de estar me movimentando para fora, né? É um movimento, mas é um movimento para dentro, assim. Então é uma fase de bastante canalização, mas vem com força também, né? Tipo, então é bem legal observar cada ciclo justamente por conta disso, porque e eu acredito também que existe uma sincronicidade para isso também estar dessa forma, né? Então, se preciso dessa expansão para dentro, é porque nesse momento, tu tá já ansiando esse momento, é porque tá pedindo isso para ti, né? Então, aceitar sempre aquilo que vem, porque sempre tem uma experiência aí também envolvida, né? De se tu tiver consciente, tu tá percebendo também o que isso está querendo dizer nesse momento. E agora fazendo também uma relação, né, com o sincronário, né, ver qual onda que tá, que dia a onda tá, quando começa, né? Acho que é bem interessante, assim, é algo que eu também tenho observado. É um caminho sem volta, né? Porque depois que tu começa a gostar dessa brincadeira, tu não consegue mais voltar para aquela tipo, quando eu não tava desperta disso, assim, tomava anticoncepcional sem pausa, não sentia, para bloqueasse essa energia, né? De sentir as luas. E quando tu volta para um ciclo natural, né? De entender dessa natureza cíclica, é outra vida também. Então, quero muito te agradecer aí, Sil, agradecer o Júlio também, né? Um sagrado masculino que esteve aqui com a gente, né? E todo mundo que esteve aqui também. E a ideia não é só hoje ter você, Sil. Então, tá sempre junto aí. Vamos marcar um dia para a gente conversar sobre isso, sobre os métodos anticoncepcionais, né? Sobre essa questão do plantar a lua, por que é interessante. O que é o plantar a lua, gente? Só para dar um spoiler. É pegar o seu sangue menstrual e devolver para a natureza. Então, acho que é bem, assim, super top. Tu acha legal falar sobre isso na lua nova ou na lua minguante, assim? Onde que tu acha? Quer dizer, lua minguante... A lua nova tem tudo a ver, porque, por exemplo, às vezes eu guardo se eu menstruo, por exemplo, na lua cheia ou na lua minguante, eu guardo para colocar ali na natureza na lua nova. Não sabia. Dá para a gente fazer isso também, é também uma possibilidade. É por isso que eu acho que é tão legal, tá? Porque esse foi o meu grande encantamento quando eu descobri o livro da Mirella Faur, né? Que fala dos círculos contemporâneos, então tem vários rituais ali, eu acho que é bem legal também, a gente pode ir pensando em rituais que a gente pode fazer. E aí eu falava, gente, eu quero fazer esse, eu quero fazer esse, eu quero fazer esse. Então, só para contar para vocês, assim, né, porque acho que é bem legal, assim, a Nova Terra, lá, o sincronário, né, que está localizado em Canela, e eu moro aqui em Gramado, assim, então eu fiz toda a minha formação de dança circular lá. E o dia que eu fui, o último módulo, a gente conduz, né, uma dança. E eu estava muito emocionada, porque era tudo que eu tinha sonhado nos 10 últimos anos, assim, de conduzir, porque eu me senti muito déjà vu, assim, tipo, sabe, sim, só faltava a fogueira ali no meio. Mas é aquela coisa de realmente ter feito isso muitas vezes, né? Então, acho que é muito legal quando a gente se reconecta com esses pequenos, ou grandes, ou médios rituais. E aí a gente realmente, a gente se conecta com si, a gente se conecta com o coletivo, porque a gente está precisando muito disso. Então, assim, sou muito grata por estar aqui, por fazer parte, por ter dito sim a mim mesma, né? Eu vou pro Pulsar. E eu vou me dar este presente. E para mim foi um super presente de aniversário mesmo. A gente que agradece essa tua luz. De estar no Pulsar, né? E aí ver que assim, ai, gente, tem gente que fala a minha vibe, tem gente que fala o que eu falo, é tão bom isso, né?
Então, é muito legal a gente... Daí, então, eu acredito que para a gente falar mais especificamente aí de menstruação, de lua nova, até porque semana que vem não tem, né? Que vocês já estão organizadas para não ter, vai estar bem no segundo dia da lua minguante. E aí aproveitem, olha, vou dar ideias já para fazer ritual para lua minguante. Boa. Por exemplo, o que eu faço? Corto o cabelo. Semana passada cortei o cabelo, cortei meu cabelinho e daí semana que vem eu vou plantar, vou colocar, devolver para a terra o meu cabelo. É uma ideia. Né? Coisas assim que você quer, que você sente que é legal você desapegar, às vezes escreve no papel e coloca, né? Você pode escrever no papel, queimar e depois enterrar essas cinzas ou botar num vaso. Só não coloca na descarga do banheiro, porque daí, né, não é uma energia assim tão... Porque a gente quer transmutar, né? E não se livrar, né? Não... Ô, Sil, rapidinho, na segunda-feira, que é 1546, em Laçador de Mundos Elétrico, é o primeiro dia da lua minguante? Que é uma segunda? Não, é na terça. A terça é o primeiro dia, então é na mão autoexistente, o primeiro dia da lua minguante. Eu ainda olhei ontem, isso, É, na mão autoexistente, terça-feira, dia 25, 1546. Legal. Para quem tem o... E aí vocês façam as correlações. Para quem tem o almanac, tá sempre aqui, ó. Sempre tem um símbolozinho, ó, que facilita para achar. Boa. Sempre tem. Ah, então aquele símbolo que tá ali. Ai, Lua, que legal. Esse aqui da minguante. Aí o branquinho é a cheia. Boa, boa. Não tava me ligando nisso. Tipo, eu fiquei na dúvida. Perfeito. A gente vai aprendendo sempre, né? Muito especial. Isso foi uma das primeiras coisas que eu me identifiquei. Oba, isso eu sei! Meu, que legal! É muito completo o almanac. Agora eu já sei. Muito bom. Sil, gratidão, né, pela tua partilha. Gratidão a todo mundo, a Kádia, Mari, Elisa. Obrigada a todos pelo seu tempo. Nosso tempo é muito precioso, nosso tempo é arte. E nos vemos então, né, não semana que vem, na próxima quarta. E continuem trocando, tá? As trocas, elas podem acontecer mesmo, sim. Então... Inclusive, agora... quem tá aqui vai ganhar vals, né? Já anotei, já. Sou aquela professorinha que eu já anotei os nomes. Então, a lua nova vai ser dia 1º de fevereiro, eu acho. E daí a quarta-feira é dia 2. Eu vou estar justamente na facilitação do Lei do Tempo. Não, e até a gente vai ter que ver se... Eu até ia te falar, na verdade, não ia falar aqui, mas já que... né? É porque toda a lua nova, quem conduz é a Fábio. Então, a gente realmente vai ter que organizar mais pra frente, porque daí vai ter que combinar com ela certinho, a agenda dela também, enfim. Mas aí fica mais pra frente daí, então. Tá? Não, e é ótimo unir a Fábio com a Sil. Mas daí a primeira... A Fábio traz produtividade cíclica. Massa. Estamos conectadas, gente. Tudo certo, então, já falando. Obrigada. Elisa, Kádia, Má, o espaço é aberto, né, para todo mundo, então quem sentir, quem quiser contribuir e compartilhar um conhecimento é sempre bem-vindo, então pode chamar a gente no WhatsApp. Obrigada, Sil. Obrigada mesmo. Obrigada, Elisa. Elisa é uma amigona minha aqui de Santa Maria. Ai, que legal. Legal. Manda para ela o link, depois eu te passo, encaminha para ela o link da nossa plataforma. A Elisa já troca já. E fazer trocas, mas daí para ela se cadastrar lá no banco de moedas, né? Porque daí vocês trocam por moeda vals mesmo, e aí vai gerando mais trocas. Isso aí. Elisa, de qualquer dúvida que tu tiver também, depois de cadastro lá na plataforma do banco, pode me chamar que eu tô cheia de vídeos e coisas para facilitar vocês, tá bom? Gratidão pelo convite, Silvana. Adorei ouvir vocês. Obrigada. Bom, todas são sempre bem-vindas. Um beijo, ótima semana. Beijos. Um beijo. Tchau. Tchau.